O sol escaldante de Goiânia castigava o asfalto naquela tarde de quinta-feira. Leonardo voltava de uma reunião com produtores para discutir os detalhes de sua próxima turnê pelo país. Aos 60 anos, o cantor mantinha a mesma paixão pela música sertaneja que o consagrou ao lado do irmão Leandro, cuja memória permanecia viva em cada nota que cantava. No ar-condicionado de sua caminhonete de luxo, Leonardo observava distraidamente a cidade pela janela. O motorista diminuiu a velocidade ao se aproximar de um semáforo na Avenida 85, uma das principais artérias da capital goiana. Foi quando seu olhar capturou algo incomum. Na calçada, um homem de aproximadamente 45 anos, roupas desgastadas, barba por fazer e um violão visivelmente danificado, cantava com uma intensidade que contrastava com sua aparência sofrida. O que mais chamou a atenção de Leonardo não foi apenas a voz potente, mas a canção Pense em Mim, um dos maiores sucessos que gravou com o irmão. Para o carro, pediu Leonardo, sem desviar o olhar do homem. Mas estamos atrasados para o compromisso na gravadora, seu Leonardo, alertou o motorista. Eu disse para parar o carro, Marcelo, insistiu, com firmeza na voz. Quando o sinal fechou, Leonardo baixou o vidro, permitindo que a voz do homem preenchesse o interior do veículo. Não havia microfone, equipamento de som ou qualquer artifício. Apenas um homem, seu violão quebrado e uma voz que carregava anos de história. Meu Deus, murmurou Leonardo, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A interpretação era crua, emocional, com nuances que ele mesmo nunca havia explorado em suas apresentações. O sinal abriu, mas Leonardo permaneceu imóvel, ignorando as buzinas impacientes que soavam atrás. Encoste ali, apontou para um espaço na calçada. O motorista obedeceu, estacionando a caminhonete próximo ao local onde o homem cantava. Leonardo pegou o celular do bolso, discretamente, e começou a gravar. Não era uma atitude típica sua, mas algo naquela voz o compelia a registrar o momento. O homem finalizou a música com um acorde imperfeito, limitado pelas cordas faltantes do violão. Alguns transeuntes jogaram moedas em um boné surrado à sua frente, enquanto outros passavam apressados, indiferentes àquela demonstração de talento. Leonardo desceu do carro, ignorando os olhares curiosos de pessoas que o reconheciam na rua. Aproximou-se do homem, que agora ajeitava as poucas moedas que havia recebido. Você canta muito bem, disse Leonardo, com simplicidade. O homem ergueu o olhar, e seus olhos se arregalaram ao reconhecer o famoso cantor. Leonardo? Balbuciou, incrédulo. Meu Deus, é você mesmo? Sou eu, sim, sorriu Leonardo. Qual seu nome? Antônio Carlos. Mas todo mundo me chama de Tonho, respondeu, ainda processando a situação. Tonho, de onde você conhece nossa música? Você canta de um jeito... Leonardo fez uma pausa, buscando a palavra certa. De um jeito que só quem viveu muito consegue cantar. Tonho segurou o violão com mais força, como se fosse um escudo. Eu tinha um conjunto lá em Uberlândia, nos anos 90. Chegamos a abrir shows pequenos pelo interior de Minas. Sonhava em ser como você e o Leandro, confessou com um sorriso triste. Mas a vida tem seus planos, né? A menção ao irmão falecido fez Leonardo sentir aquela conhecida pontada no peito. E o que aconteceu? Perguntou, genuinamente interessado. Tonho desviou o olhar para o violão em seu colo. Separação, bebida, perdi o emprego na fábrica, depois a casa, enumerou com a voz embargada. Este violão e estas músicas são tudo o que me restou. Leonardo notou a pequena mochila ao lado do homem, contendo aparentemente todos os seus pertences. A realidade daquela situação o atingiu com força. Ele, que vinha de uma infância humilde no interior de Goiás, conhecia bem as dificuldades da vida, mas a fama e o sucesso, por vezes, criavam uma bolha que o distanciava dessa realidade. Sem pensar muito, estendeu a mão. Vem comigo. Quero te ouvir cantar direito, sem o barulho desses carros. Tonho hesitou, desconfiado. Isso é sério?
Nunca falei tão sério, respondeu Leonardo. Traga seu violão. Enquanto Tonho recolhia seus poucos pertences, Leonardo voltou ao carro e pediu ao motorista para ligar para a gravadora, remarcando o compromisso. Sabia que estava seguindo um impulso, algo que raramente fazia nos negócios, mas havia algo naquela voz que o tocava profundamente. Quando Tonho entrou na caminhonete, o contraste entre os dois homens não poderia ser maior. Um, figura consagrada da música brasileira, vestindo roupas caras e perfume importado. O outro, um músico de rua com o sonho interrompido, carregando um violão quebrado e roupas que não via uma máquina de lavar há semanas. O que Leonardo não sabia é que aquele encontro casual mudaria não apenas a vida de Tonho, mas a sua própria. O vídeo que gravara discretamente seria apenas o começo de uma história que tocaria o coração de milhões de brasileiros. A caminhonete percorria as ruas de Goiânia em direção à fazenda de Leonardo, nos arredores da cidade. No interior do veículo, o silêncio era quebrado apenas pelo ar-condicionado e pelo ocasional suspiro de Tonho, que olhava pela janela com uma mistura de desconfiança e admiração. Para onde estamos indo? Perguntou finalmente. Para minha fazenda, respondeu Leonardo, observando a reação do homem. Não se preocupe, não sou nenhum sequestrador, brincou, tentando aliviar a tensão. Tonho esboçou um sorriso nervoso. É que isso não acontece todo dia, sabe? Estar no carro de um ídolo, confessou. Eu e meu irmão crescemos ouvindo você e o Leandro. A gente cantava suas músicas nas festas da cidade. A menção a um irmão despertou a curiosidade de Leonardo. Você tem um irmão? Vocês eram uma dupla também? Tonho apertou o violão entre os dedos calejados. Tínhamos um sonho parecido com o de vocês. Eu e o Zezinho. Tonho e Zezinho, disse com um sorriso nostálgico. Mas ele morreu num acidente de moto há 15 anos. Desde então, nunca mais consegui cantar com ninguém. Leonardo sentiu o peso daquelas palavras. A perda de um irmão era uma dor que conhecia bem demais. Sinto muito, disse com sinceridade. Sei exatamente como é. Os olhares dos dois homens se encontraram e naquele momento compartilharam uma compreensão mútua que transcendia palavras. Ambos conheciam a dor de perder um irmão e parceiro musical. Ao chegarem à fazenda, Tonho não conseguiu esconder o espanto. A propriedade era um reflexo do sucesso de Leonardo. Ampla, bem cuidada, com uma casa principal imponente, cercada por jardins meticulosamente mantidos. Bem-vindo a Talismã, disse Leonardo, referindo-se ao nome de sua fazenda. Entraram na casa, onde alguns funcionários olharam curiosos para o visitante inesperado. Leonardo conduziu Tonho até uma ampla sala com instrumentos musicais. Violões de diferentes tipos estavam expostos, alguns deles verdadeiras relíquias. Primeiro, vamos dar um jeito em você, disse Leonardo. Ricardo, chamou um dos funcionários. Pode providenciar roupas limpas para o Tonho e também prepare um quarto para ele. Não precisa se incomodar, começou Tonho. Não é incômodo nenhum, interrompeu Leonardo. E esse violão? Apontou para o instrumento danificado nas mãos de Tonho. Vamos substituí-lo por um melhor. Tonho segurou o violão com mais força. Este aqui tem história, disse defensivamente. Foi o último presente do meu irmão. Leonardo assentiu, compreendendo o valor sentimental. Então vamos consertá-lo. Conheço o melhor luthier de Goiânia. Após um banho e vestindo roupas limpas fornecidas por Leonardo, Tonho parecia outro homem. As olheiras permaneciam, assim como a barba por fazer, mas havia um brilho diferente em seus olhos. No final da tarde, sentados na varanda com vista para o pôr do sol, Leonardo finalmente explicou suas intenções. Aquela interpretação que você fez de "pense em mim", começou, escolhendo as palavras. Eu gravei um trecho no celular. Espero que não se importe. Tirou o aparelho do bolso e mostrou o vídeo a Tonho. Era um registro de pouco mais de 1 minuto, capturando o momento em que Tonho cantava com os olhos fechados, entregue à música.
Me postei nas minhas redes sociais, continuou Leonardo. Em 3 horas, já tem mais de 1 milhão de visualizações. Tonho arregalou os olhos, incrédulo. O quê? Por que faria isso? Porque o Brasil precisa ouvir sua voz, respondeu Leonardo, com simplicidade. Olha os comentários. Passaram alguns minutos lendo as reações emocionadas de fãs que se perguntavam quem era aquele homem de voz poderosa. Muitos perguntavam onde poderiam ouvir mais. Outros comentavam como tinham se emocionado. Isso é loucura, murmurou Tonho, devolvendo o celular. Eu sou só um cara de rua. Você é um artista, corrigiu Leonardo. Um que perdeu o rumo, mas ainda é um artista. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. Leonardo se levantou, foi até um violão que repousava no canto da varanda e o estendeu a Tonho. Vamos cantar juntos? A proposta pegou Tonho de surpresa. Cantar com Leonardo? Isso é só música, Tonho. 2 caipiras cantando no final do dia. Tonho aceitou o violão emprestado, ajustou as cordas e tocou alguns acordes experimentais. O som era limpo, cristalino, muito diferente do que produzia com seu instrumento danificado. O que quer cantar? Perguntou Tonho. Leonardo pensou por um momento. Que tal Talismã? Tonho sorriu. Conhecia bem aquela música que dava nome à fazenda de Leonardo. Começou a dedilhar os primeiros acordes, e quando Leonardo iniciou o canto, Tonho naturalmente encontrou a segunda voz, como se tivessem ensaiado juntos por anos. No quintal da fazenda, funcionários pararam suas atividades para ouvir. A combinação das vozes dos 2 homens criava algo mágico, uma harmonia que parecia preencher o ar do entardecer. Ao terminarem, ficaram em silêncio por alguns segundos, ambos processando o que acabara de acontecer. Caramba! Foi tudo o que Leonardo conseguiu dizer. Naquela noite, jantaram juntos enquanto conversavam sobre música, vida e sonhos interrompidos. Leonardo contou histórias dos bastidores de sua carreira, e Tonho compartilhou memórias de quando tocava em pequenos bares do interior de Minas Gerais. Antes de se recolherem, Leonardo fez uma proposta que mudaria o rumo da história. Tem um show beneficente marcado para o próximo final de semana, no Ginásio Goiânia Arena. Disse, quero que você suba ao palco comigo. Tonho quase engasgou com a água que bebia. Isso é loucura, Leonardo. Eu não tenho condições de... Tem sim, interrompeu Leonardo. Sua voz tem algo que muita gente com anos de estúdio não consegue alcançar. Verdade. E é isso que as pessoas querem ouvir. Enquanto Tonho digeria a proposta em seu quarto de hóspedes, Leonardo postava em suas redes sociais uma foto dos 2 na varanda, com a legenda: a música tem o poder de unir vidas. Em breve, uma surpresa para vocês. Em poucos minutos, a internet fervilhava de especulações. Quem era aquele homem ao lado de Leonardo? O que significava aquela mensagem enigmática? O vídeo do morador de rua cantando já ultrapassava os 3 milhões de visualizações. E agora, esta nova postagem alimentava ainda mais a curiosidade do público. O que ninguém sabia é que, naquela noite, tanto Tonho quanto Leonardo tiveram dificuldade para dormir. O primeiro, assoberbado pela reviravolta súbita em sua vida. O segundo, tomado por uma inspiração criativa que não sentia há anos. Na manhã seguinte, quando Leonardo bateu à porta do quarto de Tonho, trazia nas mãos algumas folhas de papel com versos recém-escritos. Tonho, acho que compus uma música nova, anunciou, com um entusiasmo juvenil, e quero que você cante comigo. Os dias que se seguiram foram intensos. O violão de Tonho foi enviado a um renomado luthier de Goiânia, que prometeu restaurá-lo mantendo sua essência e história. Enquanto isso, Leonardo e Tonho trabalhavam na nova composição, que ganhava forma rapidamente. Recomeçar, disse Leonardo, mostrando o título na folha de papel. O que acha? Tonho leu os versos com atenção. A letra falava sobre quedas e recomeços, sobre encontrar força quando tudo parece perdido, sobre 2 vozes que se encontram no caminho. É sobre mim?
Perguntou com a voz embargada. É sobre nós, corrigiu Leonardo. Sobre perdas, recomeços e a força da música. Ensaiaram por horas a fio, ajustando melodias e harmonias. A química musical entre eles era inegável, como se suas vozes tivessem sido feitas para se complementarem. Nos intervalos, Leonardo apresentava Tonho a produtores, músicos e pessoas de sua equipe, que não escondiam a surpresa ao conhecer a história por trás daquele encontro. Enquanto isso, nas redes sociais, o burburinho só aumentava. O vídeo original de Tonho cantando no semáforo já ultrapassava 10 milhões de visualizações. Programas de TV e rádio comentavam o caso, e especulações sobre quem era o misterioso cantor de rua se multiplicavam. Leonardo, estrategicamente, alimentava a curiosidade do público com pequenas pistas. Postou um vídeo de 15 segundos, mostrando apenas mãos dedilhando um violão, com a legenda "Contagem regressiva para o show beneficente". Preparem os corações. Há 3 dias do evento, durante um ensaio particularmente produtivo, Leonardo recebeu uma ligação que o deixou visivelmente emocionado. Era a equipe do Fantástico, explicou, após desligar. Querem fazer uma reportagem sobre nossa história. Vão mandar uma equipe amanhã. Tonho empalideceu. Rede Globo? No Fantástico? Balbuciou. Leonardo, isso está indo longe demais. Eu sou só um. Se você disser que é só um cara de rua mais uma vez, vou te fazer cantar. Pense em mim 100 vezes seguidas. Interrompeu Leonardo, brincando, mas com seriedade no olhar. Você é um artista, Tonho. Sempre foi. A rua foi apenas um capítulo difícil da sua história. Na manhã seguinte, a equipe do Fantástico chegou à Fazenda Talismã. A repórter, uma das mais conhecidas da emissora, conduziu uma entrevista emocionante. Tonho, inicialmente tímido, foi ganhando confiança ao contar sua trajetória. Os sonhos de juventude ao lado do irmão, os pequenos shows no interior, o alcoolismo após a perda do irmão, a espiral descendente que o levou às ruas. E como foi o momento em que você viu Leonardo parado te observando? Perguntou a repórter. Achei que estava alucinando, riu Tonho. Pensei, a cachaça finalmente fritou meus miolos de vez. Todos riram, inclusive Leonardo, que completou. Eu que achei que estava ouvindo coisas. Uma voz daquelas, no meio da rua. A reportagem mostrou também os bastidores dos ensaios e um trecho da nova música, cuidadosamente editado para não revelar demais antes da estreia oficial. Ao final, a repórter perguntou: o que vocês diriam para quem está assistindo e talvez esteja passando por um momento difícil como o que Tonho viveu? Leonardo olhou para Tonho, sinalizando que ele deveria responder. Eu diria que... Começou Tonho, pensativo, que a vida tem seus planos. Às vezes você cai tão fundo que não consegue ver a luz, mas ela está lá. Pode ser na forma de uma música, de uma mão estendida, de uma segunda chance. A entrevista terminaria sendo editada para ir ao ar no domingo à noite, após o show beneficente, potencializando ainda mais o impacto da apresentação. Na véspera do grande dia, o luthier entregou o violão restaurado de Tonho. O instrumento mantinha suas marcas de história, mas agora com cordas novas e ajustes que melhoravam significativamente sua sonoridade. É como um velho amigo que voltou renovado, comentou Tonho, emocionado ao dedilhar as primeiras notas. Naquela noite, Leonardo organizou um jantar especial na fazenda. Convidou alguns amigos próximos, incluindo outros artistas do cenário sertanejo. Entre eles estava Zezé de Camargo, que chegou acompanhado da irmã, Luciele. Então você é o famoso Tonho, disse Zezé, cumprimentando-o. Leonardo não para de falar sobre você. É uma honra conhecê-lo, respondeu Tonho, ainda desconfortável com tanta atenção. Durante o jantar, Leonardo fez um brinde. A música, que tem o poder de transformar vidas, e ao destino, que colocou um semáforo vermelho no meu caminho na hora certa. Todos ergueram suas taças. Tonho,
bebendo suco de laranja, estava determinado a manter-se sóbrio. Sentiu uma emoção difícil de nomear. Em uma semana, sua vida havia sido completamente transformada. De dormir em albergues e calçadas, a estar jantando com alguns dos maiores nomes da música brasileira. Após o jantar, de forma espontânea, os artistas presentes começaram uma roda de viola. Cantaram clássicos sertanejos e, quando chegou a vez de Tonho, ele surpreendeu a todos com uma interpretação emocionante de Boate Azul, clássico eternizado por diversas duplas sertanejas. Ao terminar, o silêncio na sala era revelador. Todos haviam sido tocados por aquela voz que carregava tanta emoção genuína. "Esse homem não pode voltar para a rua", comentou Zezé de Camargo para Leonardo, em um momento reservado. "Ele tem um dom raro. Não vai voltar", assegurou Leonardo. "Já estou com um plano." Na manhã do show, Tonho acordou cedo, inquieto. A dimensão do que estava prestes a acontecer finalmente o atingiu com toda a força. Em poucas horas, estaria em um palco diante de milhares de pessoas, ao lado de um ídolo nacional. Encontrou Leonardo na cozinha, tomando café. "Não consegui dormir direito", confessou. "Eu também não", admitiu Leonardo. "Mas por um motivo bom. Estou animado como não ficava há muito tempo." Chegaram ao ginásio Goiânia Arena 5 horas antes do início do show. O local, com capacidade para 15.000 pessoas, já tinha fãs formando filas nas entradas. O burburinho sobre a surpresa prometida por Leonardo tinha aumentado o interesse pelo evento. Originalmente organizado para arrecadar fundos para instituições de caridade que atendiam população em situação de rua. Nos bastidores, Tonho passou por uma transformação. Um cabeleireiro aparou sua barba e cortou seus cabelos, respeitando seu estilo, mas dando um aspecto mais cuidado. Um figurinista trouxe opções de roupas para o show. "Nada muito diferente do que você se sentiria confortável", explicou Leonardo. "Queremos que você seja autêntico no palco." Tonho optou por uma camisa xadrez simples, calça jeans e botas. Recusou educadamente o chapéu sertanejo oferecido. "Nunca fui muito de chapéu", justificou, com um sorriso tímido. À medida que a hora se aproximava, o nervosismo de Tonho aumentava visivelmente. Suas mãos tremiam levemente enquanto afinava o violão restaurado. "E se eu esquecer a letra? E se minha voz falhar?", perguntou angustiado. Leonardo colocou a mão em seu ombro. "Sabe quantas vezes já subi nervoso em um palco? Centenas. Sabe quantas vezes me arrependi de ter subido, mesmo com medo? Nenhuma." Fez uma pausa significativa. "A música cura, Tonho, não só a quem ouve, mas principalmente a quem canta." As luzes se apagaram. O ginásio estava lotado, com mais de 15.000 pessoas aguardando ansiosamente. Leonardo subiu ao palco sozinho, sob aplausos ensurdecedores. Cantou alguns de seus sucessos, emendando hits que faziam o público cantar em uníssono. Após cerca de 1 hora de show, Leonardo fez uma pausa. As luzes diminuíram, criando um ambiente mais intimista. "Há uma semana", começou ele, enquanto a plateia silenciava para ouvi-lo. "Eu estava voltando para casa quando um semáforo vermelho mudou minha vida." Contou brevemente o encontro com Tonho, enquanto no telão eram exibidas imagens do vídeo que havia viralizado, agora com mais de 20 milhões de visualizações. "A música tem esse poder", continuou, "de nos conectar quando menos esperamos, de nos lembrar que, por trás de cada pessoa que passa por nós na rua, existe uma história, um sonho, um talento." A plateia ouvia em silêncio respeitoso. "Hoje, quero apresentar a vocês não só um grande cantor, mas um exemplo de superação e talento. Recebam com muito carinho." Tonho, sob aplausos hesitantes, misturados com murmúrios de curiosidade, Tonho entrou no palco. Segurava seu violão restaurado com firmeza, como um escudo contra o medo que sentia. Posicionou-se ao lado de Leonardo, que lhe dirigiu um sorriso encorajador.
Vamos começar com a música que me fez parar o carro naquele dia, anunciou Leonardo. Os primeiros acordes de Pense em Mim soaram, tocados por Tonho. Quando ele começou a cantar, sua voz inicialmente trêmula foi ganhando força e confiança. Leonardo juntou-se a ele no refrão, e a sintonia entre as duas vozes era palpável. A plateia, que começara curiosa e um tanto cética, foi conquistada verso após verso. Ao final da música, a ovação foi estrondosa. Algumas pessoas já estavam de pé, aplaudindo entusiasticamente. E agora, disse Leonardo e com a voz embargada pela emoção, queremos mostrar para vocês uma canção nova. Uma música que escrevi inspirado nessa história incrível que estamos vivendo. Ela se chama Recomeçar. Tonho iniciou os acordes da nova composição e, junto com Leonardo, interpretou a canção que falava sobre quedas e recomeços, sobre encontrar força na música e nas pessoas que cruzam nosso caminho. No refrão, cantavam juntos. Não importa quantas vezes você caia, é no levantar que se mede a força. Na estrada da vida, cada um tem sua dor, mas é no encontro das vozes que nasce o amor. Ao final da música, o ginásio inteiro estava de pé. Muitas pessoas choravam abertamente, tocadas pela história e pela emoção genuína que emanava do palco. Leonardo e Tonho se abraçaram, também visivelmente emocionados. O que nenhum dos dois sabia é que, naquele exato momento, milhares de pessoas compartilhavam trechos do show nas redes sociais. A hashtag #MuntaTonhoEleonardo já era um dos assuntos mais comentados do país. E a história do cantor de rua descoberto no semáforo estava prestes a tomar proporções ainda maiores. A repercussão do show foi imediata e avassaladora. Ainda na madrugada, trechos da apresentação já circulavam nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações. A história de Tonho, o talentoso cantor que foi das ruas ao palco ao lado de Leonardo, capturou a imaginação e o coração do Brasil. Na manhã seguinte, ainda exaustos, mas radiantes, Leonardo e Tonho assistiram juntos à reportagem do Fantástico. A matéria, editada para incluir imagens do show da noite anterior, emocionou a ambos. Ao final, a repórter revelava que as visualizações do vídeo original haviam ultrapassado 30 milhões e que a hashtag #ChilmasTonhoEleonardo era a mais comentada no país nas últimas 24 horas. Isso é surreal, murmurou Tonho, ainda processando tudo. O telefone de Leonardo não parava de tocar. Gravadoras, empresários, programas de TV, todos queriam falar sobre Tonho ou com Tonho. Em meio ao turbilhão de ligações, uma em particular chamou a atenção de Leonardo. Era o Luciano Huck, disse, após desligar. Quer que participemos do programa dele no próximo domingo. Tonho apenas balançou a cabeça, sem palavras para expressar o quão improvável aquilo tudo parecia. Nos dias que se seguiram, a dupla improvável participou de diversos programas de TV e rádio. Em cada entrevista, a química entre eles era evidente. Leonardo, experiente com a mídia, conduzia a maior parte das conversas, mas sempre abria espaço para que Tonho contasse sua história com suas próprias palavras. Em uma participação no programa Encontro, Tonho emocionou o público ao revelar que parte do cachê que recebera pelo show beneficente havia sido doado para o albergue onde costumava se abrigar nas noites mais frias. Conheço de perto a realidade das ruas, explicou. Se hoje estou tendo uma segunda chance, quero retribuir de alguma forma. A gravadora de Leonardo, percebendo o potencial da parceria, propôs o lançamento de um EP com 5 faixas. Recomeçar, Pense em Mim, na versão de Tonho e Leonardo, e mais 3 regravações de clássicos sertanejos que combinassem bem com as vozes dos dois. O que acha? Perguntou Leonardo a Tonho, após a reunião com os executivos da gravadora. Ainda estou tentando acreditar que isso é real, confessou Tonho. Tenho medo de acordar e estar de volta naquele semáforo. Leonardo sorriu, compreensivo. É real, meu amigo, e você merece cada segundo disso. O EP foi gravado em tempo recorde.
A química musical entre os dois, já evidente no palco, mostrou-se ainda mais forte no estúdio. Tonho, apesar da falta de experiência com gravações profissionais, impressionou os técnicos com sua capacidade de interpretar as canções com emoção genuína. Ele canta com a alma, comentou o produtor musical para Leonardo. Não dá para ensinar isso. Enquanto o EP era finalizado, Leonardo conversou com Tonho sobre outro assunto importante: moradia. Você pode ficar na fazenda pelo tempo que quiser, garantiu Leonardo. Mas imagino que eventualmente vai querer ter seu próprio espaço. Tonho assentiu, pensativo. Depois de anos sem um teto que pudesse chamar de meu, confesso que a ideia me assusta um pouco. Entendo, disse Leonardo. Por isso pensei em algo que talvez faça sentido para você. Leonardo explicou que possuía um pequeno sítio nos arredores de Goiânia, uma propriedade simples que raramente utilizava. Propôs que Tonho morasse lá temporariamente, até conseguir se estabelecer financeiramente e decidir o que realmente queria. Não é nada luxuoso como aqui, mas tem uma casinha confortável, um pedaço de terra e muita tranquilidade para compor, explicou Leonardo. Os olhos de Tonho marejaram. Por que está fazendo tudo isso por mim? Leonardo refletiu por um momento antes de responder. Sabe, Tonho, quando perdi o Leandro, uma parte de mim se foi junto. Continuei cantando, fazendo shows, gravando discos, mas sempre senti que faltava algo. Fez uma pausa significativa. Quando ouvi sua voz naquele semáforo, algo despertou em mim. Não estou tentando substituir meu irmão, nada disso. Mas a música nos conectou de um jeito que não sentia há muito tempo. 2 meses após o show no ginásio Goiânia Arena, o EP Recomeçar foi lançado nas plataformas digitais. O sucesso foi instantâneo. A faixa título rapidamente alcançou o topo das paradas, e o videoclipe, gravado na fazenda Talismã, com cenas que recontavam o encontro dos dois, ultrapassou 15 milhões de visualizações em apenas uma semana. A história de Tonho inspirou reportagens especiais sobre pessoas em situação de rua e seus talentos inexplorados. Projetos sociais que utilizavam música como ferramenta de transformação ganharam destaque na mídia, e algumas prefeituras anunciaram iniciativas para mapear e apoiar artistas de rua. Em uma tarde ensolarada de domingo, enquanto tomavam café na varanda do sítio onde Tonho agora morava, Leonardo chegou com uma proposta inesperada. Recebi convites para uma turnê pelo Brasil, comentou casualmente. O que acha de irmos juntos? Tonho quase engasgou com o café. Turnê? Pelo Brasil inteiro? Para começar, 10 capitais, explicou Leonardo. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belém e Manaus. A ideia de se apresentar em grandes arenas para milhares de pessoas ainda parecia surreal para Tonho. No entanto, após o sucesso do EP e as diversas aparições na TV, começava a se acostumar com a nova realidade. E se eu não estiver à altura? Perguntou, expressando sua insegurança. Leonardo sorriu, compreensivo. Tonho, você já enfrentou o frio nas ruas, a fome, o desprezo das pessoas passando apressadas. Acha mesmo que um palco iluminado pode ser mais assustador que isso? A turnê Recomeçar foi anunciada oficialmente em uma coletiva de imprensa. A notícia repercutiu intensamente, com ingressos para as primeiras datas esgotando em questão de horas. O público estava ansioso para testemunhar ao vivo a parceria que havia emocionado o país. Nos ensaios para a turnê, Tonho demonstrava cada vez mais confiança. Sua voz, sempre potente e emotiva, ganhava novas nuances à medida que trabalhava com os músicos profissionais da banda de Leonardo. Além das canções do EP, preparavam um repertório que incluía clássicos da música sertaneja e algumas releituras de canções populares brasileiras. Uma semana antes do início da turnê, durante um ensaio geral no Allianz Parque, em São Paulo, Tonho recebeu uma notícia que o abalou profundamente.
um antigo amigo das ruas, que conseguira seu contato através da assistente social do albergue, informou que Dona Zuleide, uma senhora que sempre lhe oferecia café e pão quando cantava no semáforo da Avenida 85, havia falecido. Ela sempre acreditou em mim, contou Tonho a Leonardo com a voz embargada. Dizia que um dia eu seria reconhecido pelo meu talento. E eu nunca pude agradecer a ela depois que tudo isso aconteceu. Naquela noite, Tonho compôs uma canção em homenagem a Dona Zuleide e a todas as pessoas que, mesmo com pouco, estenderam-lhe a mão nos momentos mais difíceis. Chamou-a de Anjos de Rua e mostrou a Leonardo, que se emocionou ao ouvi-la. Temos que incluir essa música na turnê, decidiu Leonardo. A estreia da turnê em São Paulo foi um espetáculo emocionante. O Allianz Parque, com capacidade para mais de 55 mil pessoas, estava completamente lotado. Quando Leonardo e Tonho subiram ao palco juntos, o estádio explodiu em aplausos. O repertório alternava entre momentos de pura emoção e celebração. A química entre os dois conquistava o público, que cantava em coro canções como Recomeçar e Pense em Mim. Mas o momento mais tocante da noite foi quando Tonho, sozinho ao centro do palco com seu violão restaurado, interpretou Anjos de Rua. São mãos que não julgam, são olhos que veem além das aparências, do que convém anjos sem asas, com pés no chão, que dividem o pouco, que abrem o coração. Não havia um olho seco no estádio ao final da canção. Leonardo, visivelmente emocionado, juntou-se a Tonho no palco e o abraçou longamente, sob aplausos ensurdecedores. A turnê percorreu o Brasil, conquistando multidões em cada cidade. A história de Tonho era recontada em jornais locais, inspirando iniciativas semelhantes em diferentes regiões. Em Salvador, um projeto que oferecia aulas de música para pessoas em situação de rua foi batizado de Projeto Recomeçar, em homenagem à dupla. Durante a passagem por Belo Horizonte, Tonho teve um reencontro emocionante. Sua ex-esposa, Márcia, com quem havia perdido contato há mais de 8 anos, compareceu ao show com sua filha, agora uma adolescente de 16 anos que Tonho não via desde os 8 anos de idade. Ela se chama Luísa, apresentou Márcia após o show. Nunca deixei de contar a ela sobre você, sobre seu talento. Luísa, tímida, mas emocionada, abraçou o pai que mal reconhecia. Tenho todos os vídeos seus salvos no celular, confessou. Meus amigos não acreditam quando digo que você é meu pai. Leonardo, percebendo a importância daquele momento, convidou-os para jantar após o show e garantiu que tivessem tempo a sós. Na manhã seguinte, ao encontrar Tonho no hotel, notou algo diferente em seu olhar. Combinamos de manter contato, contou Tonho, com um sorriso que misturava alegria e uma ponta de tristeza pelos anos perdidos. Márcia disse que posso visitá-la sempre que quiser. Luísa toca violão também, sabia? Aprendeu sozinha, vendo vídeos na internet. Ao final da turnê, que se estendeu por 4 meses e passou por mais cidades do que o inicialmente planejado devido ao enorme sucesso, Leonardo e Tonho tinham uma decisão a tomar. A gravadora propunha um álbum completo, com composições originais da dupla, e uma nova turnê, desta vez incluindo shows internacionais para as comunidades brasileiras em Portugal, Estados Unidos e Japão. Em uma tarde tranquila na fazenda Talismã, onde ambos descansavam após o término da turnê, Leonardo abordou o assunto. E então, parceiro? Perguntou. Continuamos essa jornada juntos? Tonho olhou para o horizonte, refletindo sobre a reviravolta em sua vida no último ano. De morador de rua, cantando num semáforo a artista reconhecido nacionalmente, com fãs, discos gravados e uma segunda chance que jamais imaginou ter. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Lhe disse, finalmente. Não é o sucesso, os aplausos ou mesmo o dinheiro. É perceber que minha história está ajudando outras pessoas a acreditarem em recomeços. Leonardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Então, isso é um sim?
insistiu, com um sorriso. Tonho estendeu a mão, que Leonardo apertou firmemente. É um sim, confirmou, mas com uma condição. Qual? Quero usar parte dos lucros para criar um projeto social. Algo que dê oportunidade para talentos que estão invisíveis nas ruas, como eu estava. Leonardo sorriu, orgulhoso da transformação do amigo. Já estava pensando em algo parecido, confessou. Que tal chamarmos de Projeto Semáforo? 3 anos depois, o Projeto Semáforo já havia identificado e apoiado dezenas de artistas em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. Alguns seguiram carreira na música, outros encontraram caminhos diferentes, mas todos tiveram a oportunidade de um recomeço. Leonardo e Tonho continuaram sua parceria musical, lançando 2 álbuns completos e realizando turnês pelo Brasil e exterior. Recomeçar foi indicada ao Grammy Latino como melhor canção do ano, e o videoclipe original, com cenas do encontro no semáforo, ultrapassou 200 milhões de visualizações, tornando-se um dos vídeos musicais brasileiros mais assistidos de todos os tempos. Tonho, agora estabelecido em sua própria casa em Goiânia, reconciliado com sua filha e ajudando outros a encontrarem seu caminho através da música, às vezes ainda acordava com a sensação de que tudo não passava de um sonho. Nesses momentos, pegava seu violão restaurado, o mesmo que seu irmão lhe dera anos atrás, e tocava algumas notas, lembrando-se do semáforo que mudou sua vida. Em uma entrevista para um documentário sobre sua história, Tonho resumiu sua jornada com palavras simples, mas profundas. A vida às vezes nos derruba tão forte que achamos impossível levantar. Mas enquanto houver música no coração e pessoas dispostas a estender a mão, sempre haverá chance para recomeçar. Minha história não é sobre sorte ou destino. É sobre não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre acreditar que sua voz, por mais abafada que esteja, merece ser ouvida. O documentário termina com imagens de Leonardo e Tonho cantando Recomeçar para uma plateia emocionada no Maracanã, completamente lotado. A câmera se afasta lentamente, mostrando o estádio iluminado por milhares de celulares, como um céu estrelado, enquanto as vozes dos 2 amigos, unidos pelo acaso e pela música, ecoam na noite carioca. Não importa onde você caiu, o que importa é até onde vai chegar. A vida dá voltas, o destino surpreende e, no fim, sempre dá tempo de recomeçar.